Queridas irmãs, queridos irmãos da Associação Espírita Chico Xavier de Passo Fundo, mais uma vez, com muita alegria, nós estamos conversando com todos neste momento. E convidamos a todos, inicialmente, a nos acompanhar numa prece, para a abertura deste trabalho. Deus, nosso Pai, estamos, Senhor, nos reunindo em Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Maria Santíssima, em nome da equipe espiritual de Chico Xavier e de todos esses mentores que nos amparam, nos protegem e que nos indicam o caminho a seguir. Que possamos, Senhor, no transcorrer desta conversa, desta palestra, recebermos vibrações de muito equilíbrio, de muita paz, de muito esclarecimento, que os nossos lares possam realmente receber esse banho de luz que todos nós necessitamos tanto. E que a Tua paz, Pai, permaneça conosco. Que assim seja. Muito bem, queridos amigos, queridas amigas, hoje, nesse dia especial, o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, a mulher precisa ter um dia especial no calendário da humanidade para que se reflita sobre a importância dessa figura humana, que até a Idade Média, por exemplo, era considerado que a mulher não possuía espírito. Ela não tinha alma, a mulher não tinha alma, era só o corpo. Então, imaginemos, Mesma coisa se pensava sobre a escravidão, que os escravos também não possuíam alma. E a história da humanidade vem se modificando muito lentamente, porque ainda o homem é a figura primordial, e a nossa sociedade ainda é patriarcal, ainda se baseia nessa figura masculina. E que nós sabemos, entretanto, que o espírito em si não tem um sexo, Ele tanto reencarna na figura, no sexo biológico feminino ou masculino, conforme a necessidade, e para evoluir. Então, nós temos que aprender a nos respeitar de maneira conveniente, de igual maneira. Tanto é que a própria lei divina, no 4º mandamento da lei de Moisés, Moisés justamente coloca, honrar pai e mãe, o homem e a mulher no mesmo pé de igualdade. E, entretanto, tem havido na história da humanidade uma imensa luta no sentido de que a mulher seja reconhecida nos seus direitos, que seja dado a ela todo o valor realmente que essa figura feminina tem no cenário da nossa humanidade. E para que possamos conversar e compreender realmente a importância da mulher, nós trouxemos hoje uma discussão em torno do espírito feminino mais elevado que já esteve entre nós, que foi Maria, a mãe de Jesus, Quem era Maria, Era um espírito que estava já preparado na espiritualidade para receber esse ser de imensa luz que veio como seu filho. Jesus não abrogou a lei natural. Ele veio realmente, nasceu num lar, vejam o valor do lar, a importância do lar. Ele veio através de um pai e de uma mãe, através de Maria e de José. E ele reencarna passando por todo o período que o espírito reencarnado passa, a infância, a adolescência, até chegar na idade adulta. Então, assim, é um exemplo extraordinário, Mas quem é essa figura amorável que ele trouxe à vida física, É Maria. E quem era Maria? Além desse espírito elevadíssimo, da própria estirpe de Jesus, a Maria tinha reencarnado no povo judeu, naturalmente judia, filha de Ana e de Joaquim, judeus também muito prestigiados lá em Nazaré, principalmente também eles eram de Nazaré, mas só que o Joaquim e a Ana, segundo se consta a história oficial, eram bastante já idosos. E quando nasceu essa menina, para a imensa alegria deles, ela era esperada, e eles tinham intuição que ela fazia parte dessa equipe que no futuro receberia o Messias, porque o Messias estava sendo esperado entre o povo judeu já há 1.500 anos, desde quando Moisés tinha deixado os 10 mandamentos,
Então, a Maria vem para esse lar, né, de Joaquim e de Ana, e eles já com uma certa idade, muito preocupados na educação, na condução dessa jovem, né, fizeram tudo enquanto estiveram vivos, e quando Maria estava com 15 anos, num período pequeno de meses, faleceu a mãe e faleceu o pai. E então ela é encaminhada para o templo de Sião, junto ao templo de Jerusalém, junto às virgens do Sião, aonde eram encaminhadas as meninas, as moças, né, que estavam desamparadas ou que iam casar, para se preparar para o matrimônio, para formar o lar, porque para o judeu o lar é de uma importância muito grande, né? Então, nesse tempo, Maria vai lá para o Sião e fica até aguardar o casamento. Ela ficou mais de 3 anos. E o que ela aprendeu lá nesse tempo? O que ela vai aprender? Ela fazia, recebia as aulas sobre a Torá, né, sobre toda a lei judaica. Ela aprendeu a tecer o linho, ela cantava, ela fazia todas aquelas atividades que a mulher desempenhava na época. Elas estavam sendo preparadas justamente para se transformar, né, numa esposa, numa mãe de família. E aí, então, ela tinha excelentes qualidades, né? Então, ela vai para se preparar para receber Jesus, né? Mas quem era Maria? Né? Por que Maria? Ela era um ser amorável, angelical, de altíssimo grau espiritual, com muitas virtudes que as mulheres e os homens também precisam desenvolver, né? A virtude da paciência, da ternura, da resignação, da humildade, sem fazer exigências extravagantes, né? Ela era caridosa para com todos, desde a infância, né? E um destaque especial desse espírito reencarnado aqui na Terra, né? Ela tinha uma fé inabalável em Deus. E contam os amigos espirituais que, na espiritualidade, Maria se comprometeu em aceitar que as inspirações e orientações na infância de Jesus, desse espírito de luz que queria, né? Essas informações seriam diretamente exercidas do mundo espiritual para Jesus, né? Pelos seus próprios anjos tutelares. E que Jesus precisava crescer completamente livre e desenvolver suas forças espirituais de modo espontâneo, sem a interferência da mãe, né? Porque a mãe tem uma interferência sempre muito grande na formação da infância da criança, né? Então, como Maria realmente era um anjo exilado na Terra, ela vinha com essa programação, né? Ela se adequou perfeitamente a cumprir essa imensa tarefa, né? E Maria e José, eles eram essênios de primeiro grau. Então, quando ela já estava há 3 anos e meio no templo, José vai se apresentar no templo para pedir a mão de Maria em casamento. Eles já se conheciam, eles eram do mesmo grau, né, de parentesco da linha de Davi, né? E eram também essênios. Quem eram os essênios? Era aquele grupo especial de espíritos extraordinariamente bons, né, que formavam uma assembleia de justos, independente do templo de Jerusalém, né, cumpriam essencialmente a lei de Moisés, eram fiéis àquela lei e o que tinha ficado estabelecido na primeira revelação divina, né, não aceitavam outras situações, nem rituais como existiam no Templo de Salomão. Eles não participavam dessas atividades, iam de quando em quando no templo. Alguns doutores da lei eram essênios, pertenciam a este grupo extraordinário, altamente espiritualizado, que se estabeleciam nos montes, né, que se estabeleciam no deserto, onde as suas comunidades ali cresciam, e os essênios espalhavam só o bem, só a luz, só o amor. Então, eles eram terapeutas, cultivavam as ervas medicinais, utilizavam muito também a vibração, né, hoje, como nós conhecemos o passe, né, o magnetismo, eles curavam. Então, os terapeutas essênios se imiscuíam na humanidade, especialmente lá da Palestina, mas também eles existiam em outros países também da época, né, fazendo o bem,
mas tendo por essência apenas os 10 mandamentos, não cultivavam aqueles rituais, aquelas oferendas que se ofereciam no Templo de Jerusalém. E então eles viviam escondidos, eles eram conhecidos pelo silêncio, eles não se manifestavam, né? Eram profundamente silenciosos, né? E então, quando Maria tinha 17 anos e 5 meses, ela foi desposada por José. Ele já era viúvo, ele tinha 35 anos, e do primeiro casamento ele tinha 5 filhos. E a cerimônia de casamento de Maria e de José, no Templo de Salomão, né, ela foi feita pelo sacerdote Simeão, que era tio de Maria, né? Então, por parte de pai. E após a cerimônia, que as virgens de Sião cantaram, as viúvas que foram professoras de Maria, né, orientavam ela no Templo de Sião, todos ali alegres e felizes. Então, após a cerimônia, né, quando ela se despede das companheiras e das professoras e dos doutores da lei, José leva ela de Jerusalém para Nazaré, né, que é 120 quilômetros distantes de Nazaré, né? Então, e Maria, ela não conhecia profundamente José, mas eles já se apresentavam com uma afinidade muito grande. E ela ia pensando, né, na caravana que eles participavam para ir para Nazaré, né? E ela ia pensando, e contam as pesquisas que nós fazemos, né, que ela pensava assim, né, Senhor, referindo-se a Deus, né, conduziste-me do teu templo de ouro para essa humilde morada, que era a morada de José em Nazaré, né, onde continuarei cantando teus louvores, tecendo o linho e amassando o pão para aqueles que rodearem a minha mesa. Serei a tua submissa escrava, qualquer que seja a condição de vida em que a queiras me situar. Vejam essa reflexão que a espiritualidade traz, que ela fazia, reflete muito bem a submissão que Maria tinha à lei de Deus, a Deus. Ela confiava em Deus acima de tudo, né? E ela, quando chegou no lar de José, ela foi para a alcova que seria dela, e ali ela se ajoelha e faz uma oração também, né? Orando ali para que aquele lar se iluminasse com a presença dela. E aí contam as biografias que nós estamos estudando, que José entra, então, e pergunta, né? Por que tu estás assim triste? Venha conhecer os meus filhos, que agora eles já estão aqui te esperando. E aí, então, ela diz para ele, rezo a Deus para que eu seja portadora de paz em teu lar, né? E, naturalmente, né, o lar de José foi inundado de luzes ininterruptas, de ondas de paz, de amor. Imagina aquele espírito elevadíssimo, né? Já a vibração toda de Jesus ali presente, né? Contam os espíritos amigos que Jesus, para poder reencarnar no corpo físico através de Maria e de José, ele, por 1000 anos, foi adensando a vibração altamente elevada que ele tinha para poder se encaixar no corpo físico, né? E aí, então, ali, Maria conhece as crianças que eram filhas do primeiro casamento de José, né? O mais velho tinha 10 anos, o outro tinha 8, a outra tinha 6, 4 e 2 anos. Então, foi um encanto ali. Maria se dedicou realmente a essas crianças como uma mãezinha extraordinária, né? E houve muita felicidade naqueles momentos iniciais e depois mesmo, né? Porque aquela nova mãezinha que o pai tinha lhe trazido era extremamente meiga, carinhosa, querida, né? Então, Maria vai realmente se convivendo naquela situação do lar. E vejam, né, queridos irmãos, queridas irmãs, a importância do lar, né? O lar é um templo de luz, de harmonia, né? De respeito. Então, Maria, pouco tempo depois, ela já está grávida, né? E ela vai viver esse período da gestação de uma forma extremamente feliz, né? Imensa, num mar de emoções celestiais que provinha do Espírito de Jesus, né? E dos anjos que o assistiam. Então, aquelas informações que a gente tem do anjo Gabriel anunciando
Maria vivia tudo isso, uma mediunidade extraordinária também, né? Ela percebia esse outro lado espiritual com muita intensidade. E num dos momentos, inclusive, o Espírito de Jesus conversa com ela, né? Segundo a pesquisa que a gente faz. E ele diz: Miriam, né, Maria, a lei eterna do amor universal me permite associar-te à missão redentora que me trará logo à Terra. Então ele conversa com ela, né? O futuro filho, né? E aí ele continua conversando com ela, né? Chega até mim a heróica aceitação da tua alma para ser a mais íntima aliada na missão redentora que me traz ao teu lado. Sê bendita para todo sempre, mulher divinizada pelo amor, pelo silêncio e pela maternidade. Então, imaginemos assim que vibração extraordinária esse espírito iluminado tinha, né? Para ter condições de receber Jesus, né? E ele fica todo o período da gestação junto a ela, né? Então, e José ficava impressionado de ver assim a paz, a harmonia daquela jovem esposa, né? Nem os vizinhos muito a compreendiam, as crianças com aquela felicidade daquela mãezinha, mas ela vivia mais num plano diferente do nosso, né? De vibração, que quando ela está próxima de ganhar a criança, né? José tomou a decisão prudente de levar ela para ter o nenê junto a uma tia que ela tinha em Belém, a irmã da mãe dela, né, que gostava muito da Maria, né, que é a tia Sara, e que era parteira, e era casada com o senhor Elcana, né, com um judeu também, essênio, né, especialmente elevado também, uma criatura, um espírito muito iluminado, e então ali José leva ela, então tem aquela história de licenciamento que não é real, né? Mas que Maria se vai para o lar da tia Sara e do tio Elcana, e lá nasce, né? Nasce Jesus, lá ele nasce Jesus, realmente já tinha esse momento já estava sendo previsto, depois daquela caminhada difícil, porque a trajetória de Nazaré até Belém, se imaginemos, se Jerusalém é 120 quilômetros, Belém é 10 quilômetros além, quer dizer, 130 quilômetros, e ela gestante, então, realmente foi muito importante, né, essa ida a Belém. E se cumpre nesse nascimento de Jesus lá em Belém, na casa simples da tia Sara e de Eucana, e naturalmente naquela região as casas eram feitas, eram junto os montes, né, as grutas, então isso era normal naquela época, né? Mas isso se cumpre a profecia de Isaías, 600 anos do profeta Isaías, né? E tu, Belém de Judá, és pequeno em tamanho, porém grande entre as cidades de Israel, porque de ti nascerá o Salvador dos homens. Então, realmente, isso vai acontecendo lá, né? E nesse e Maria vai recebendo as informações que ela necessitava, né? A tia Sara explicou que já vinha sonhando com ela e o tio também, que com essa elevação desse espírito que reencarnaria, eles tinham certeza agora que era o Messias que tinha reencarnado através de Maria, e ela ficava muito nervosa, né? Preocupada com essa lindíssima criança, né? Que todo mundo se encantava, e realmente aconteceu do lar ficar iluminado, de os pastores lá virem para adorar aquela criança, e porque também houve nessa época uma conjunção astral muito, muito interessante, e que estava previsto, né, pelos estudiosos da astrologia e da astronomia, e os magos, os religiosos e os próprios doutores da lei judaica sabiam dessa conjunção astrológica, né? E aí, então, Maria também lá, ainda em Belém, ela recebe a visita dos 3 reis magos, né? Que a história conta, né? E eles, quando eles vinham do Oriente, e se encontraram no caminho, cada um deles, Baltazar vinha de um lado, Gaspar do outro, Melchior de outro,
mas eles se encontram, vejam que não há acaso, né? Eles se encontram e terminam o caminho juntos, né? E chegando lá, eles encontram onde estava o menino, né? E eles então dizem para Maria: desde muitos anos sabíamos que a conjunção de Júpiter e Saturno, com o concurso de segundo plano com Marte, indicaria o momento exato do advento do Verbo de Deus ao mundo físico. Então, eles tinham conhecimento profundo, né, desse momento. E queriam conhecer o menino, trouxeram presentes, e a partir dali eles deram todo o apoio. Todos os anos eles enviavam uma quantia em ouro para que José e Maria pudessem criar aquele menino, né, da melhor maneira possível, com todo. E aí, então, eles orientam Maria sobre como deveria ser a alimentação do menino e os cuidados que ela deveria ter, né? E por isso que eles estavam deixando os recursos. Ele tinha toda uma condição física muito, extremamente delicada, né? Então, ela precisava ter noção. Então, ela recebe. Mas quando os reis magos chegam em Belém, o menino já estava com 9 meses. Então, isso é interessante de ver, né? E eles antes passaram por Jerusalém, que era o caminho, né? E se apresentaram ao rei, e o rei Herodes ficou maravilhado, achando que todos aqueles presentes que vinham daqueles magos do Oriente era para ele, e fica surpreso, né? Quando não era. Mas ele pede que ele informe onde é que estava esse menino, que a intenção dele já não era boa, né? Se era um futuro rei de Israel, ia ser seu rival. Então, os reis magos, espiritualmente, foram informados de que não deveriam voltar, né, para Jerusalém para informar sobre aonde estava, né, essa criança, né, onde que estava. Mas quando Herodes se deu conta que os reis magos não passaram mais por Jerusalém, nem deram informações sobre onde o menino estava, e nem os seus guardas, os seus séculos conseguiram achar essa criança, então ele realmente, Herodes toma uma medida extremamente muito triste, né? Ele manda, decreta que todas as crianças nascidas em Belém, todos os meninos nascidos em Belém, ou na região toda, né? Tinham que ser degolados, eram para ser mortos. Então, essa notícia se espalhou, e Maria, José, os tios, todo mundo, então, ficaram alertas, e a fraternidade essênia, os essênios é que protegem a fuga de Jesus, né, de Maria, com José e Jesus, e então esspaljou-se a ideia de que eles tinham ido para o Egito, mas, na verdade, eles foram encaminhados secretamente para um santuário essênio do Monte Hermon, no Líbano. E Jesus, quando chegou lá, já contava com 1 ano e 10 meses. E ficaram sob a proteção dessa fraternidade por 5 anos e 7 meses. Jesus, sempre com a presença de sua mãe, e José, que de vez em quando ia secretamente, disfarçado, a Nazaré, ver como é que estavam os seus filhos do primeiro casamento, que tinham ficado aos cuidados de uma irmã, que não tinha filhos, né? Então, Jesus, nessa infância, até os 5 anos e 7 meses, ele recebe dos sábios essênios os princípios da vasta educação e instrução espiritual e moral que deveria ir despertando lentamente, né, o excelso espírito luz que passava pela infância carnal. Então, o período da infância tem essa característica. E Maria junto, atenciosíssima, tecendo o linho, tecendo a lã, fazendo as roupinhas, os alimentos. Então, assim, ela teve toda a cobertura também dos essênios para poder encaminhar essa criança, né? E deixava nas mãos dos essênios essa orientação espiritual que ele tinha que receber. E ela ficava abismada de ver como é que ele, tão jovem, tão criança ainda, né, discorria sobre coisas profundas demais para a idade dele. Ela dizia: mas filhinho, tu discorres de coisas muito profundas demais para a tua idade. Isso não está certo, né? Mas, enfim, quando chegou a notícia, né, José trouxe a notícia de uma de suas idas, né, que o Herodes tinha morrido.
Então, eles estavam livres daquela questão, né, daquela matança toda. E muitos meninos realmente morreram, né? Então, e Maria e José, então, conseguiram se reunir, né, no lar de Nazaré, com toda a prole que Jesus, que o José já tinha, né? Então, Jesus com 7 anos, vejam só, né? Jesus com 7 anos, e os meio-irmãos, então contavam 10, 12, 14, 16 e 18 anos, quando Jesus entra realmente, né, para conviver com a família. E Maria recebeu, ela teve muito apoio, né, de Jaime, que, segundo as narrativas, as pesquisas que nós fizemos, era irmão dela, né? E ele colaborava, inclusive, na oficina com José. Então, mas Maria se preocupava muito de ver, de perceber que esse menino, né, que Jesus tinha uma índole especial, né, e diferente até dos demais filhos de José, e ela procurava sempre ampará-lo, né? E esse desabrochar desse potencial de energias de Jesus, né? Ele tinha uma grande bondade para os sofredores, né? E ele fazia curas e já, né, na adolescência, né? E Maria então pensava assim, né? E conversava com José. Às vezes espanta-me as manifestações do poder divino de meu filho. Eu queria um filho grande e servidor de Deus, mas não rodeado de tanto poder, porque quanto mais se apresentar demasiado visível para todos, menos será nossa, José. Nestes tempos é tão perigoso destacar-se, né, e chamar a atenção das pessoas. Maria percebia o risco já que ele corria, porque ele não era compreendido, né, pela comunidade que ele vivia, e às vezes até pelos próprios meio-irmãos, não conseguiam compreender toda essa grandiosidade, mas Maria sempre junto com ele, né? E sempre junto, e sempre amparando, e sempre preocupada, né? Depois, quando deu aquele episódio, né, que a história conta, que está no Novo Testamento, né, no Evangelho, de que quando Jesus tinha 12 anos, eles levaram Jesus para as festas da Páscoa, porque Maria e José, com os adultos da sua região, eles iam todos os anos para Jerusalém, isso era quase um ritual obrigatório para todo judeu, né? E Jesus vai, então, com 12 anos, o menino, a criança do sexo masculino, tinha que ir no templo, tinha que conversar com os doutores da lei, tinha que se apresentar. Então, os pais faziam isso. Só quando voltou a caravana, né, já estavam 2 dias voltando, e que Maria se dá conta que Jesus não estava, porque ela pensava que estava com um grupo, que estava com outro, eram umas caravanas enormes, com camelos, com burros, né, ou pessoas caminhando. Então, e aí se dão conta, e quando ela encontra, eles vão, depois de procurar por 3 dias, eles encontram Jesus no templo, conversando com os doutores da lei, com uma sabedoria incrível, né? Aqueles homens estavam todos abismados, né, de como aquela criança, aquele adolescente, né, tinha tanto conhecimento sobre as leis divinas. Então, isso sempre preocupava muito essa mãe, olha só, essa mãe vivia, né, muito preocupada. E Jesus começou, então, na adolescência, né, a fazer as suas caminhadas, a continuar estudando com os essênios, passando de níveis, né? Ele foi passando de níveis, que os essênios tinham níveis, né? De 1 até o 7º nível, e ele mesmo adolescente, já estava chegando no 7º nível de conhecimento da lei divina, da escola de sabedoria da lei divina. E Maria se preocupava muito e reclamava para ele, estava sempre junto, como toda mãe, né? Como toda mãe. E quando ele resolveu, passando por um local onde estavam os prisioneiros, era um local onde ficavam os prisioneiros ali, prisioneiros e leprosos, muitos paralíticos e cegos, né, de nascimento, que ficavam, mas que tinham cometido erros e que estavam reclusos. E ele então disse: mãe, eu vou lá porque eu vou amparar eles, eu vou curar. E ela disse: mas meu filho, eles são malfeitores, né? Não te expõe assim. Aí é que ele vai então conversar com a mãe, né? Mãe, pude curar leprosos, paralíticos e cegos de nascimento, no entanto, ainda não consegui curar nenhum egoísta. Que terrível mal é o egoísmo. Vejam só, né? Como é a realidade, né? Mas Maria sempre apreensiva, né?
Aí, então, ele diz para ela: mãe, não me cause a dor de perceber em tua alma uma só centelha de egoísmo. Eles também têm mães, esses infelizes também têm mães que os amam. Coloca-te no lugar de uma delas. E aí então é que Maria compreende, né? Ela compreende toda a extensão do ensinamento de Jesus, né? Mas no seu coração ainda muito doída, né? E Maria foi essa mulher, né? Do amor, do silêncio. E quando ela via essa impetuosidade do filho de curar, de ajudar, né? Ela secava suas lágrimas, né? E sorria para ele, para que ele não visse, não percebesse a preocupação que ela trazia no seu coração. Então, ela se dava conta, né, de que não teria muito tempo com ele, né? Ela se dava conta disso. Jesus comemorou os 30 anos no seu lar em Nazaré. Ele já tinha feito muitas viagens, ia muito nos montes onde os essênios ensinavam, já se encontrado várias vezes com o primo João, que depois nós conhecemos como João Batista, né? E ele, então, passa o aniversário dos 30 anos em Nazaré. E ela viveu assim, Maria viveu momentos de grande felicidade. Nessas alturas, Maria já estava viúva há 7 anos. José morreu quando Jesus tinha 23 anos. Né? E agora ela já contava com 48 anos. Né? Então, isso é muito importante que a gente vá se dando conta, né? Do que Jesus viveu, né? Do que essa mãe passou, né? Por isso que esse trabalho extraordinário do Chico, né, com as cartas consoladoras para as mães, né? Dando notícia de que a vida continua, né? E foi o que aconteceu com Maria, né? Quando a dor que ela sentiu, quando ela percebia a incompreensão da alta elite judaica que não aceitava aquela maneira amorosa de Jesus, né? De fraterna, de solicitude, de ajudar os necessitados, de estar sempre no meio do povo, curando, ajudando, orientando, trazendo as informações, esclarecendo. Ele não fazia parte dos doutores da lei, porque os doutores da lei achavam que o Messias teria que nascer entre as famílias deles, né? E não numa família pobre e simples lá de Nazaré, na Galileia, que era a região mais simplória, né, da Judéia. Eles consideravam, né, mais inferior, né, o Galileu, né? E Jesus nasce justamente numa família galileia. Então, isso era muito difícil. E Jesus tinha tanto conhecimento, era tão firme nos seus postulados, nas suas colocações, até contrariando aqueles equívocos todos, toda aquela ritualística que tinha no templo de Salomão. Então, a Maria se dá conta que ele não teria muitas chances, né? E mesmo ele sabia, e Jesus sabia disso, né? Então, quando ocorrem os acontecimentos que nós todos conhecemos, né? Da crucificação, do julgamento, da prisão, julgamento, crucificação, e Maria, imagine a dor dessa mãe, né? Acompanhando ele carregando a cruz, as mulheres todas amparando-a, né? As demais Marias, que foram muito solícitas, né? Nessa caminhada até o Gólgota, né? Os apóstolos meio que fugindo, meio que apavorados, com medo, né? E a mãe ali junto, chorando, né? Depois ao pé da cruz, vendo todo o sofrimento. É muita dor para uma alma de mãe, né? É muita dor. E quando ela estava, né, naquele sofrimento, amparada pelas mulheres, ela sente que lhe põe, né? Alguém lhe põe a mão no ombro, a puxa para um abraço, né? E é João, o apóstolo mais jovem de Jesus, né? O apóstolo que Jesus amava muito e que também amava Jesus. E João abraça Maria. E Jesus, né? Já extenuado, já sem forças, ele olha para João e diz, né? João, eis aí tua mãe. Homem, eis aí tua mãe. Mulher, ele olhando para os olhos de Maria, né? Eis aí teu filho. Ainda nesses últimos momentos, Jesus ainda traz um ensinamento profundo, né? Profundo de que a vida, né? Os laços de fraternidade equivalem, porque perante Deus todos nós somos irmãos, somos filhos de Deus. E que ali Maria não ficaria desamparada,
porque João seria o seu filho, né? Então, isso vai acontecendo, né? E Maria, então, é amparada ali por João. A descida da cruz, o sepultamento no jazigo de José de Arimateia, né? Essa luta para que o corpo fosse logo enterrado antes do sábado, né? Que não se podia fazer nada no sábado, pela lei judaica. E aí, então, o que ocorre, né? Quando Maria, né, quando Maria vai para, junto com as outras mulheres, né, ela vai ao sepulcro, já Maria Madalena vinha voltando, outra mulher extraordinária, né, que também merece a nossa homenagem nesse dia, né? Madalena vinha voltando e Jesus já tinha se apresentado para ela, né? Então, Madalena vem contando aquela informação, vem trazendo aquela informação. E os apóstolos, naturalmente, os homens ficaram desconfiados, né, porque tinham um pé atrás com relação a Maria de Madalena, mas Maria, a mãe de Jesus, não teve dúvida, né, que Jesus tinha superado a morte, ela não teve dúvida, né? E aí, meus irmãos e minhas irmãs, Maria tem a imensa alegria, né, de que Jesus se reúne, né, se apresenta no local onde os apóstolos estavam escondidos e ela estava junto, né? E Maria de Madalena também, e as outras Maria, e Jesus se apresenta, né? Se materializa, e continua ensinando e dando força, né? Pede que eles voltem para a Galileia, né? Que lá ele daria as últimas instruções. Então o grupo todo volta, né, para a Galileia. E Maria volta para o seu lar de Nazaré, né? E volta, mas com o coração assim extenuado. Não tinha mais José, os outros filhos de José já todos casados, encaminhados. A própria Ana, que era mais moça, né, que era uma rica filha dela do coração, também já estava casada. Então, quando Maria abre as portas da sua casa, né, e entra na sua velha casa, né, ela entra cambaleando de dor, né? Entra cambaleando de dor, acompanhada, né, por outros familiares, né? E ela vai para o seu quarto, para a sua alcova, né, onde inclusive ainda tinha a caminha, ela tinha permaneceu sempre com a caminha onde Jesus dormia, né, de criança. E ali, então, ela fica numa tristeza muito grande, mas daqui a pouco, né, aquele quarto se enche de luz, né, com a luz que a deslumbra, a ponto de cegá-la. E aí, então, Jesus se apresenta para ela. Aí vocês vejam, né, o que é a fé, o que é o amor, né? Aí ele diz para ela, né, mulher bem-aventurada, não está sozinha no mundo, porque o eterno amor uniu nossas vidas à tua, e unidos estaremos por toda a eternidade. O que Deus uniu, ninguém pode separar. E junto a Jesus estava José. Então, Maria ficou num júbilo imenso, né? Ela perde o equilíbrio, os parentes vão juntá-la no quarto, né? Acham que ela é de tristeza, não, ela vem com uma alegria muito grande, né? E conta, né, para eles o momento que ela viveu extraordinário. E Jesus, né, conviveu com eles, depois daquele momento, por 40 dias, orientando, ajudando. E Maria, então, e os apóstolos se espalham, né, para pregar a boa nova, para assumir a tarefa, impressionante, com aquela força agora que eles estavam, né? E Maria volta para o seu lar, depois vai para Bateia, um outro local, uma outra cidade onde ela tinha parentes. E depois de 6 anos, João vem cumprir, né, aquela orientação que Jesus tinha dado para ele, e vem buscar Maria. Ele estava agora em Éfeso, e lá em Éfeso, na cidade de Éfeso, na Turquia, hoje é a Turquia, onde é a Turquia, eles estavam aceitando muito bem a divulgação do evangelho, a pregação que ele fazia. Ele conseguiu um lugar mais separado da cidade, afastado, e lá ele construiu uma choupana, e agora ele vinha convidar Maria para ir com ele, e já estava muito perigoso ficar naquela região da Galileia, né, porque estavam sendo perseguidos, todos os discípulos de Jesus, os que aceitavam, né? Então, Maria aceita e vai embora com ele. Vai para Éfeso, e lá em Éfeso, né, ela ajuda, e todos os apóstolos, seguidamente, estavam todos pregando para aquela região, que aceitava tremendamente a mensagem do Evangelho, né, e formando-se pequenas igrejas. O Paulo, inclusive, passava por lá, os outros apóstolos todos.
e ajudava, inclusive, João. E Maria fica, então, na sua casinha, né, tranquila, mas trabalhando, porque ela, enquanto João saía para fazer as pregações, para ensinar, né, a verdade, ensinar o Evangelho de Jesus, ela ficava atendendo todos os necessitados que lhe batiam a porta, né? Então, ela então amparava, né, ajudava, fazia os curativos, falava em Jesus, né, oferecia o alimento, e foi passando, o tempo foi passando, foram 6, 7 anos que ela viveu aquela situação, né, de muita alegria, de muita tranquilidade, de muito trabalho, né, até que uma noite, conta, né, o nosso querido Humberto de Campos, que ela já cansada, extenuada, já envelhecida, né, chega alta hora da noite, mais um pedinte, João não estava ainda em casa, e ela convida ele para entrar, para sentar, né? Mas ele estava tão solícito, aquela voz parecia que ela conhecia, né? Então o irmão X, né, o Roberto de Campos narra com muita beleza esse momento, né, em que ela, olhando depois para as mãos daquele pedinte, ela vê, né, o furo, né, ela vê a chaga, né, da cruz, e ela então reconhece que é Jesus. E aí então Jesus lhe explica, né, que veio buscá-la, né? Então ela entra ali em coma praticamente, né? Eles foram buscar João, foram trazer, todos os apóstolos vieram para vê-la, né? E ela então vai, né, para o reino de Deus, depois de dar suas caminhadas para vendo todos os que estavam pregando sobre Jesus, né, ela retorna para a espiritualidade. E é de ver a importância desse espírito, né? Por que nós estamos saudando hoje Maria, né, nesse Dia Internacional da Mulher? Porque Maria é realmente a nossa mãe da humanidade, né? A nossa mãe, a Mãe Santíssima, como um dos assistidos dela lá em Éfeso colocou essa nominata para ela, e todos a chamavam de Mãe Santíssima, né? E Chico Xavier tinha uma veneração extraordinária por esse espírito de luz, né? Chico, depois Eurípides Barçanufo, né, quando criou o Colégio Allan Kardec, aliás, foi por orientação de Maria, ele recebe diretamente uma mensagem de Maria, né, dizendo que mudasse o nome de Liceu Sacramentano, da escola que ele tinha em Sacramento, para Escola Allan Kardec, e que incluísse no currículo da escola, né, incluísse as lições do meu filho, ela pedia ali, né, incluísse as lições do Evangelho, e incluísse também um curso de astronomia, a necessidade de estudar os astros, a natureza também e tudo. Então, ela diretamente assiste a Eurípides Barçanufo, né, na fundação desse colégio, que até hoje existe lá em Sacramento, extraordinário. E Bezerra de Menezes também tinha uma fé inabalável em Maria, e quando Bezerra de Menezes estava completando 50 anos na espiritualidade, e tanto nesses 50 anos ele trabalhando pelo bem da nossa humanidade, né, ele recebe a visita de Celina, uma representante de Maria, né, convidando-o para que ele podia passar para páramos mais elevados. O compromisso dele com a terra já estava cumprido. E quando ele então pede para permanecer servindo aqui na terra enquanto houvesse dor, enquanto houvesse necessidade, né, dele estar aqui. E hoje, através da obra, né, de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, de Camilo Castelo Branco, que é o que dita, o espírito que dita, o suicida, a gente sabe do grande trabalho que Maria faz na espiritualidade em relação a esses espíritos que buscam o suicídio, né? Os legionários de Maria visitam essas regiões umbralinas, retirando de quando em quando esses espíritos, encaminhando eles para o lar de Maria, o lar de Nazaré, né? Para o hospital de Maria de Nazaré. Então, há todo um grande trabalho na espiritualidade de resgate dessas almas dolorosas, né, sofridas, que Maria faz. Quer dizer, esse é o papel da excelência feminina, do amor, da vivência, da sensibilidade, da ligação, né, com a lei divina,
com muito mais facilidade que o espírito feminino tem, né, do que o masculino, porque a mulher é essa, como diz o nosso irmão no livro Nosso Lar, né, André Luiz, que a mulher representa esse ângulo reto, né, que liga a matéria, o lar, à espiritualidade. E o homem é o ângulo horizontal, que forma esse ângulo reto, que dá a segurança, dá o equilíbrio, dá a honradez, a harmonia para a família, né? Então, vejamos o quanto nós podemos, nesse dia, né, relembrar essa figura extraordinária que ampara todos os nascimentos que existem aqui na Terra. Então, a nossa vibração, né, a Maria, para que ela ampare ainda tantas mulheres, né, desamparadas e perseguidas e agredidas, né, e assediadas que existem no nosso planeta, né, pela inconsciência, muitas vezes, masculina. Mas que nós temos que ter cada vez mais o respeito, né, pelos direitos que todos nós temos, né, como espíritos encarnados aqui na Terra. Então, muita paz, queridos irmãos, muita harmonia, né? E agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos com os queridos irmãos, rogando, né, que essas vibrações harmoniosas de Maria, né, possam nos envolver hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada pela atenção.